Determine entre quais números inteiros consecutivos fica o valor correspondente a cada item. Eu tenho aqui 5 raiz quadrada de 10 sobre 3 raiz quadrada de 2. Eu sei que esse número está entre dois inteiros consecutivos, eu vou chamar um de A e outro de B. Então, se eu descubro aqui o valor de A e B, eu resolvi esse meu item. Inicialmente, eu vou utilizar uma propriedade de radiciação. Se eu tenho raiz quadrada de A sobre raiz quadrada de B, eu posso escrever isso como raiz quadrada de A sobre B. E essa propriedade pode ser aplicada aqui no raiz quadrada de 10 sobre raiz quadrada de 2. Eu terei, então, que A é menor do que 5 sobre 3 vezes raiz quadrada de 10 sobre 2, que é menor do que B. E, como 10 é divisível por 2, 10 dividido por 2 é 5, eu posso escrever, então, que A menor do que 5 raiz quadrada de 5 sobre 3, que é menor do que B. O que eu faço agora é elevar todos os meus termos ao quadrado. Então, terei que A ao quadrado é menor do que 5 raiz quadrada de 5 sobre 3 ao quadrado, que é menor do que B ao quadrado. Isso vai me dar que A ao quadrado é menor. O 5 ao quadrado dá 25. Então, terei 25. A raiz quadrada de 5 ao quadrado será igual a 5. 25 vezes 5. E o denominador aqui, 3 ao quadrado, é igual a 9. Isso tudo é menor do que B ao quadrado. Eu posso fazer o 25 vezes 5. Então, terei que A ao quadrado é menor do que 25 vezes 5 dá 125 sobre 9, que é menor do que B ao quadrado. O que eu faço agora é a divisão. O 125 dividido por 9. Vamos ver quanto que isso vai dar. Vou fazer aqui no meu canto. Ó. 125 dividido por 9. Eu sei que 1 vezes 9 dá 9. Para 12 faltam 3. Baixo 5. 3 vezes 9 dá 27. Para 35 faltam 8. Então, eu sei que este número, 125 nonos, tem como parte inteira 13 e a parte fracionária, 8 nonos. Escrever ele na forma mista, porque eu já sei entre quais inteiros ele está. Eu tenho aqui que A ao quadrado é menor do que 13 inteiros e 8 nonos, que é menor do que B ao quadrado. E aí, se eu pegar os quadrados perfeitos, olha só, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, e o 13 inteiros e 8 nonos, ele está nesse meio, ele está entre 9 e 16. Então, posso colocar que 9 é menor do que 13 inteiros e 8 nonos, que é menor do que 16. Mas como 9 vem de 3 ao quadrado, eu tenho que 3 ao quadrado é menor do que 13 inteiros e 8 nonos, que é menor do que 4 ao quadrado. Ou seja, A ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, consequentemente, A é igual a 3, e B ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, consequentemente, B é igual a 4. Aí eu volto lá no início do meu exercício e faço as substituições. Eu tenho, então, que 5 raiz de 10 sobre 3 raiz de 2 está entre 3 e 4, ou seja, entre dois inteiros consecutivos. Eu tenho agora raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2. Esse número está entre dois inteiros consecutivos. Então, vou escrever aqui que este número está entre A e B e tentar descobrir qual é o valor de A
igual ao valor de b, desde que eles sejam inteiros e consecutivos. Eu vou começar pegando essa fração e fazendo a racionalização do denominador. Eu não quero raízes quadradas no meu denominador. Então, o que eu faço é o seguinte, ó, multiplico em cima e embaixo por raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2. Por que a gente multiplica por esse valor? Porque a gente está se aproveitando, né, de um produto notável. Esse produto notável diz que se eu pego a menos b e multiplico por a mais b, eu vou obter a ao quadrado menos b ao quadrado. Como aqui eu tenho raiz de 5 menos raiz de 2, que é o equivalente ao meu a menos b, se eu multiplico por raiz de 5 mais raiz de 2, eu terei a ao quadrado menos b ao quadrado. Quer dizer, a raiz de 5 vai ficar elevada ao quadrado e a raiz de 2 vai estar elevada ao quadrado e eu vou cancelar as minhas raízes. Então, vamos lá desenvolver essa multiplicação. Eu terei aqui no numerador raiz de 5 mais raiz de 2 vezes raiz de 5 mais raiz de 2, que na verdade é equivalente a raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2 ao quadrado, porque eu estou multiplicando uma coisa por ela mesma. E no denominador, o que eu tenho? Eu tenho raiz quadrada de 5 ao quadrado menos raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é o produto notável que eu acabei de falar. Então, vamos lá. Aqui, como eu tenho o quadrado de uma soma, é o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, terei raiz quadrada de 5 ao quadrado, vamos escrever aqui, ó, raiz quadrada de 5 ao quadrado, mais duas vezes raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 2, mais raiz quadrada de 2 ao quadrado. E no denominador, eu terei raiz quadrada de 5 ao quadrado, que é igual a 5. E raiz quadrada de 2 ao quadrado é igual a 2. Como eu tenho sinal de menos, eu fico com 5 menos 2. Vamos lá. Desenvolvendo aqui, raiz quadrada de 5 ao quadrado é o mesmo que 5. Então, tenho 5 mais 2 vezes. Quando eu multiplico raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 2, eu posso usar essa propriedade, que raiz quadrada de a vezes raiz quadrada de b é igual a raiz quadrada de a vezes b. E aí, como o meu a, eu posso entender que ele é o 5 e o b é o 2, eu terei que fazer 5 vezes 2, que é igual a 10. O que vai me dar 2 raiz quadrada de 10, mais raiz quadrada de 2 ao quadrado é igual a 2. E no denominador, eu tenho 5 menos 2, que é igual a 3. Isso será igual a, somando 5 mais 2, eu obtenho 7. Então, eu tenho 7 mais 2 vezes a raiz quadrada de 10 sobre 3. Isto, 7 mais 2 raiz quadrada de 10 sobre 3, é equivalente a raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2 sobre raiz de 5 menos raiz quadrada de 2. Então, eu vou trabalhar em cima disso, em cima de 7 mais 2 raiz quadrada de 10 sobre 3. Como que eu vou fazer isso? Olha só, eu tenho raiz quadrada de 10. Eu vou partir do 10, escrevendo que 10 está entre dois quadrados perfeitos. Olha só, 10 ele está entre 9 e 16. Então, eu escrevi o 10 entre 9 e 16. Por que entre dois quadrados perfeitos? Porque aí, se eu tirar as raízes, o que vai ocorrer? Eu vou ter o raiz quadrada de 10 e eu vou ter aqui dois números inteiros. Então, eu coloco aqui raiz quadrada de 9 menor do que raiz quadrada de 10, que, por sua vez, é menor do que raiz quadrada de 16. Ou seja, 3 é menor do que raiz quadrada de 10, que, por sua vez, é menor do que 4. Olha só, a raiz quadrada de 10 eu já cuidei.
Agora eu vou cuidar desse 2. Então, vou multiplicar todo mundo por 2. 2 vezes 3, menor do que 2 raiz quadrada de 10, menor do que 2 vezes 4. Ou seja, eu tenho que 6 é menor do que 2 vezes raiz quadrada de 10, que é menor do que 8. Então, eu já cuidei do 2 raiz quadrada de 10. Agora, eu vou acrescentar um 7 a cada um dos meus termos. Então, eu vou ter aqui que 7 mais 6 é menor do que 7 mais 2 raiz quadrada de 10, que é menor do que 7 mais 8. Ou seja, 13 é menor do que 7 mais 2 raiz quadrada de 10, que por sua vez é menor do que 15. Olha só o que eu tenho aqui. O 7 mais o 2 raiz quadrada de 10, eu já garanti, não é? Agora, eu preciso fazer o quê? Surgir um denominador 3. Então, vou colocar aqui todos os termos com denominador 3. Então, terei que 13 sobre 3 é menor que 7 mais 2 raiz quadrada de 10 sobre 3, que é menor do que 15 sobre 3. Esse 15 sobre 3, para mim, é perfeito, porque ele já é um número inteiro. Só que este 13 sobre 3 ainda vai me dar um trabalhinho. Mas vamos lá, que o trabalho não é muito grande, não. É uma coisa simples. Eu vou escrever aqui, 13 sobre 3, menor do que o número que eu quero, né? 7 mais 2 raiz quadrada de 10 sobre 3, que por sua vez é menor do que 5. Né? O 15 dividido por 3 é igual a 5. Como 13 não é múltiplo de 3, mas eu conheço um múltiplo de 3 abaixo de 13, que é o 12, eu posso fazer isso. Aqui que está a jogada. Eu escrevo que 12 sobre 3 é menor do que 13 sobre 3. Então, se este cara é menor do que este, que por sua vez é menor do que esse, eu posso descartar esse 13 sobre 3. Eu posso escrever o seguinte, que 12 sobre 3 é menor do que 7 mais 2 raiz de 10 sobre 3, que por sua vez é menor do que 5. Só que o 12 sobre 3 eu posso trocar pelo número 4. 4 é menor do que 7 mais 2 raiz de 10 sobre 3, que por sua vez é menor do que 5. Olha só o que eu tenho, inteiros consecutivos, 4 e 5. Como isso aqui, 7 mais 2 raiz de 10 sobre 3, é equivalente à minha fração inicial, eu posso voltar lá no início do meu problema, né? Está aqui, olha só, e substituir o a por 4 e o b por 5. Ou seja, raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2 está entre 4 e 5. São os meus dois inteiros consecutivos.